E aí, tudo bem? Vamos começar o nosso trabalho agora em relação ao tema de processo penal e nós iremos falar sobre procedimento, a respeito de procedimento, que é o modo pelo qual o processo se desenvolve, também chamado de rito processual. Então, olha, quando nós temos uma ação penal apresentada ao judiciário, há ali um caminho a ser percorrido até chegarmos a uma decisão final. Então, eu tenho vários atos sendo praticados dentro de um processo. Oferecimento da denúncia, recebimento ou não da peça acusatória, mandado de citação, resposta à acusação, audiência, sentença. Então, nós temos ali uma sequência de atos estritamente formais, por meio dos quais o processo irá se desenvolver. Isso é procedimento ou rito processual. Vamos dar uma olhada no nosso quadro para a gente perceber quais são as espécies de procedimento que nós temos no Código de Processo Penal. Observando o Código de Processo Penal, nós vamos encontrar duas categorias de procedimento: o procedimento comum e o procedimento especial. Dentro do procedimento comum, nós encontraremos o procedimento ordinário, que é o mais amplo deles, e esse procedimento é direcionado a quais crimes? Aos crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Então, igual ou superior a 4 anos, rito ordinário. Rito sumário, por sua vez, uma outra espécie de procedimento comum, será direcionado às infrações penais cuja pena máxima seja inferior a 4. Só que aqui nós temos um detalhe a ser resolvido, tá bom? O rito sumaríssimo, que nós temos na Lei 9.099, vamos colocar aqui Lei 9.099 de 95, nós temos as infrações penais, infrações de menor potencialidade ofensiva. Potencialidade ofensiva. Perfeito. Quais são as infrações de menor potencialidade ofensiva? Nós temos a contravenção e o crime, desde que, no caso do crime, a pena máxima não exceda a 2 anos, ou seja, a pena máxima de até 2. Qual é a sacada, então? Qual é o raciocínio? O rito sumário que está aqui, ele é direcionado a crimes cuja pena máxima seja inferior a 4. Entretanto, tem que ser superior a 2, porque se for de até 2, será sumaríssimo. Então, o sumário, a pena tem que ser maior que 2 anos e menor que 4 anos. Então, aqui eu tenho a definição do rito processual ou do procedimento, onde eu tenho ordinário, sumário e sumaríssimo. Essas três categorias aqui nos interessam muito, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo nos interessam muito. Legal, feito isso, precisamos destacar em relação à Lei 9.099, vamos já anotar aqui, ó, Lei 9.099 de 95, a gente precisa destacar que nessa lei há a previsão daquilo que chamamos de suspensão condicional do processo. Nós iremos explicar de maneira um pouco mais detalhada adiante o que significa a suspensão condicional do processo. Mas diz o artigo 89 dessa lei: nos crimes em que a pena mínima, não é a máxima, perceba que aqui em cima a gente trabalha com o máximo, né? Pena máxima. Na suspensão condicional do processo, nos crimes em que a pena mínima cominada quer dizer prevista em lei, for igual ou inferior a 1 ano, então menos ou igual a 1 ano a pena mínima, o Ministério Público oferecerá um benefício que é a suspensão condicional do processo. Aos crimes, observe que o texto fala somente em crime, todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a suspensão condicional do processo também às contravenções penais. Então, onde se diz aqui, de acordo com a lei, crimes, não é possível que tenhamos as contravenções, desde que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Então, a expressão crime que está aqui, ela deve ser entendida em sentido amplo e não em sentido estrito. Então, essa é a noção que eu
quero que você tenha de maneira inicial em relação aos procedimentos. Agora, olha que interessante, coloquei aqui no quadro, ao lado, um caderno, tá bem? Onde tem umas anotações singelas, obviamente, anotações singelas, que nos dão uma noção a respeito do procedimento ordinário e nós aplicaremos também ao sumário, tá certo? Então vamos colocar aqui em cima, olha. A princípio, o que eu tenho anotado nessa folha é direcionado ao procedimento ordinário e também ao procedimento sumário. Depois nós iremos estabelecer a distinção, tá? Oferecida a queixa, crime ou a denúncia, então aqui eu tenho a peça acusatória, que é oferecida ao juiz. Então, a peça acusatória contém a acusação, evidentemente. O juiz poderá rejeitar a peça acusatória. Da rejeição da peça acusatória, cabe, no Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito. Então, qual é o recurso cabível da decisão que rejeita? Recurso em sentido estrito. Na Lei 9.099, também há a possibilidade de rejeição da peça acusatória lá no procedimento sumaríssimo. Então, nós temos também isso no sumaríssimo. Só que lá é meio diferente. Eu só quero destacar aqui o seguinte, que lá no sumaríssimo, a rejeição da peça acusatória permite o recurso de apelação e não recurso em sentido estrito. Então, o que eu quero que você anote aí, de maneira singela, agora simplesmente uma coisa. Rejeição da denúncia ou da queixa. No Código de Processo Penal, recurso cabível. Recurso em sentido estrito. Na Lei 9.099, rejeição da peça acusatória. Qual é o recurso cabível? Recurso de apelação. Então, o mesmo ato pode ser impugnado por meio de recursos distintos. No Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito. Na Lei 9.099, recurso de apelação. Tá bem? Vamos voltar lá ao quadro. Vamos olhar o que nós temos ali. Recebida a peça acusatória, então ela é admitida pelo juiz. O juiz recebe a peça acusatória. Do recebimento da peça acusatória, não cabe recurso, mas é possível a impugnação por meio de habeas corpus. Recebida a peça acusatória, será determinada a citação. A citação nada mais é que o instrumento por meio do qual o réu é informado da acusação e é chamado a se defender, tá? Então, por meio da citação, forma-se a relação jurídico-processual. Onde o acusado toma conhecimento da imputação que é feita em relação a ele e tem oportunidade de, em 10 dias, é o prazo que ele tem, de apresentar a defesa preliminar, chamada tecnicamente de resposta à acusação. Apresentada a resposta à acusação, nós temos duas teses apresentadas ao juiz. Quais são as duas teses que nós temos? Duas. Nós temos a primeira tese, que é a da acusação. Está aqui. A acusação apresentada e agora a tese de defesa apresentada pelo réu. Cabendo ao juiz agora tomar uma decisão. Poderá ele, diante do que lhe foi apresentado, absolver sumariamente o réu. Ou seja, olha, nós não vamos ter nem processo, nós já vamos absolvê-lo de início. Então, a absolvição sumária é possível e, havendo absolvição sumária, dessa decisão é cabível o recurso de apelação, conforme consignado no Código de Processo Penal. Então, da absolvição sumária, cabe que recurso? Recurso de apelação, lá no Código de Processo Penal. Mas imaginemos que o juiz entenda que seja o caso de processar o sujeito, ele irá receber a peça acusatória, então ele recebe essa peça acusatória, dessa decisão que recebe, impugnação por meio de habeas corpus. Perfeito. Agora nós vamos seguir. Ele recebeu, nós vamos ter a audiência de instrução. A audiência de instrução é o momento em que serão ouvidas as testemunhas dentro do processo.
dentro dessa audiência. Como eu disse, nós estamos direcionando para o rito ordinário e para o rito sumário. Nessa audiência, nós vamos ouvir testemunhas, peritos. Quantas testemunhas nós podemos ouvir aqui nessa audiência? Quantas testemunhas podem ser arroladas? Testemunhas. Quantas podem ser arroladas? Vamos lá, preste muita atenção agora, olha. No rito, olha o que eu estou colocando, no rito ordinário. No rito ordinário. Ordinário. Quantas testemunhas? Ordinário. Você vai se lembrar disso, é um modo para você não esquecer, tá? Vou abrir a tela toda aqui para ficar mais fácil. É um modo para você não esquecer. No rito ordinário, teremos, olha, quantas testemunhas? Teremos 8 testemunhas. Rito ordinário, 8 testemunhas. E no rito sumário, quantas testemunhas nós teremos? Rito, olha o meu S, que interessante que ficou. Rito sumário. Quantas testemunhas? Será que ficou fácil ou não? Acho que ficou fácil, hein? Em rito sumário, nós teremos ali 5 testemunhas. E no rito sumaríssimo? Vamos já anotar de cara aqui, rito sumaríssimo. Óbvio que ele não está aqui nesse quadro, mas a gente já coloca o rito sumaríssimo aqui. Sumaríssimo. É só a gente fazer o cálculo. 8 menos 5 é igual a 3 testemunhas. Então, olha que interessante. Rito ordinário, 8 testemunhas. Rito sumário, 5 testemunhas. E rito sumaríssimo, 3 testemunhas. Então, são testemunhas que podem ser arroladas pelas partes. A audiência realizada, feito debates, feito interrogatório do réu, nós vamos para a sentença. Na sentença aqui nós temos uma bifurcação, tá? De maneira proposital, nós vamos para um lado aqui no procedimento comum. No procedimento comum, ordinário ou sumário, e aqui a gente anota em relação a essa daqui, tá? Isso que está aqui, ó. Nesse procedimento comum, pode haver a absolvição ou a condenação. Isso tanto no procedimento ordinário quanto no procedimento sumário. Da absolvição ou da condenação, o recurso será recurso de apelação. Então, dessa decisão, nós teremos a impugnação por meio de recurso de apelação, que deve ser apresentado no prazo de 5 dias. Havendo razões no prazo de 8 dias, isso se for crime. Se for contravenção, o prazo será de 3 dias. E contra-razões também no prazo de 8 dias. Agora, olha que interessante. No rito sumaríssimo, nós também teremos uma sentença que pode absolver ou condenar. Dessa sentença no rito sumaríssimo, também é possível a apelação. Só que no caso da apelação aqui, ela tem que ser apresentada no prazo de 10 dias e nesse momento eu apresento de maneira conjunta o recurso mais as razões num prazo só, que seria prazo de 10 dias, isso na Lei 9.099. Perfeito? Legal. Isso dentro do rito sumário, sumaríssimo e ordinário. Tá. E se for no júri? Feita a audiência, o juiz vai dar a sentença. Nessa sentença, no procedimento do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, então a gente coloca aqui, em relação ao júri, a gente anota aqui embaixo, olha, são crimes dolosos contra a vida. No procedimento do júri, o que o juiz pode fazer? Ele pode pronunciar o réu, admitindo a acusação para que ele seja submetido ao júri, e da sentença de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Ou ele pode impronunciar o réu, ou absolvê-lo sumariamente. Tanto da impronúncia quanto da absolvição será possível o recurso de apelação
nos moldes que eu tenho aqui. Prazo de 5 dias, razões e contrarrazões em 8, perfeito? Então, nesse quadro, eu tenho, ainda que de forma singela, uma síntese de todo o procedimento, de tudo que nós encontraremos nos procedimentos aí. Obviamente que é uma síntese dentro de uma folha de um caderno, você tem que entender isso, mas é bom para a gente ter uma noção muito ampla e dinâmica do que nós teremos dentro do processo penal. Então, por hora, eu quero que você entenda esse procedimento, que você compreenda o que há aí no nosso quadro. Tá bom? Legal? É isso aí.